Olá pessoal, meu nome é Renato Moraes, eu sou professor de vocês de Fisiologia, né? Nós tivemos alguns encontros e iniciamos o Google Classroom. Na última atividade eu deixei para vocês um pequeno exercício com 10 questões sobre homeostasia e feedback. E eu gravei esse vídeo aqui para discutir algumas questões que algumas pessoas ficaram em dúvida, né? E também retificar um gabarito que ficou dúbio. Até o momento eu obtive 42 respostas. E é bem interessante o Classroom que ele já me dá um gráfico, né, com a média da turma, muito boa, inclusive, né, 8,36, e uma distribuição das notas. Então, vamos começar aqui rapidamente, né, pelas questões 1. Marca a alternativa abaixo que corresponde à habilidade do organismo de manter quase que constantes os parâmetros do meio interno, mesmo com oscilações do meio externo e do próprio meio interno. Bem, no gabarito oficial, né, a resposta é homeostase. Mas algumas pessoas entraram em contato comigo e também na correção eu observei que eu coloquei também a opção homeostasia, que significa o equivalente à homeostase. Então, as duas são equivalentes, está correto, né? A habilidade de manter quase que constantes os parâmetros, né? Um equilíbrio dinâmico, digamos assim, né? Isso já foi bem discutido em sala de aula, não vou me delongar muito. Segundo, marca a alternativa abaixo que corresponde ao mecanismo homeostático relacionado à retificação do parâmetro às condições normalmente encontradas ou de inibição do estímulo inicial. Bem, se eu tenho um estímulo que aumenta e em resposta a uma diminuição, ou se um estimula e o outro em resposta inibe, né, isso é característico de retroalimentação negativa. Então, 97,6% acertou, né, e apenas uma pessoa marcou retroalimentação positiva, provavelmente por engano. Terceiro, marca a alternativa abaixo que corresponde ao mecanismo anti-homeostático relacionado ao aumento do estímulo inicial ou distanciamento do parâmetro analisado das condições de normalidade. Bem, retroalimentação positiva, apesar de fazer parte dos mecanismos de manutenção da homeostase, ele é geralmente caracterizado como anti-homeostático ou patológico, relacionado a patologias. Tá? Por quê? Ele amplifica o distanciamento da normalidade, né? Então, ele amplifica o estímulo inicial, ele amplifica o desvio, né? E ele traz turbulência, traz instabilidade, né? Então, geralmente, ele é relacionado a mecanismo anti-homeostático ou patológico. Mas, como a gente já falou, existem alguns poucos casos na literatura se relacionando a fisiologia, ou a processos fisiológicos, cascata de coagulação, a despolarização e abertura do canal do sódio. Nós temos também o próprio processo de parto, a amamentação, né? Então, como alguns exemplos fisiológicos de retroalimentação positiva. Uma pessoa marcou retroalimentação negativa e outra marcou equilíbrio, provavelmente por engano ou na pressa. Terceiro, marque a alternativa abaixo que não corresponde a um exemplo de feedback negativo. Bem, retroalimentação dos níveis de regulação, dos níveis de T3 e T4, né, foi um exemplo clássico de retroalimentação negativa. Ainda bem que ninguém marcou aqui, porque é um dos exemplos de feedback negativo dos livros da nossa aula. Mecanismo de liberação de insulina em resposta a uma carga glicêmica. Bem, toda vez que você tem um intake ou uma carga glicêmica pós-prandial, em resposta a uma descarga insulínica para retificação da glicemia. Então, se você tem um aumento da glicemia, a insulina é um hormônio hipoglicemiante. Então, ela retifica a glicemia para os parâmetros normais. Isso é típico, é característico de feedback negativo. Mas eu pedi o que não é.
taquicardia ao subir 2 lances de escada. Bem, quando você sobe 2 lances de escada, o que acontece? Você aumenta o débito cardíaco, né, aumenta a necessidade de nutrientes e oxigênio e, consequentemente, vai ter como resposta de compensação um aumento da frequência cardíaca e da contratividade cardíaca. Isso aumenta o fluxo para os órgãos, principalmente musculatura, e, consequentemente, você tem uma compensação. Isso é um tipo de feedback negativo. Infelizmente, algumas pessoas cometeram esse erro aqui. Não é bom saber porque a gente reforça isso durante as aulas presenciais. Próxima alternativa, sono ao dormir poucas horas. Bem, uma pessoa marcou, o sono é uma resposta, né, ao cansaço e à necessidade do organismo de se recuperar após um dia de trabalho. Né? Então, se você dorme pouco, né, esse sono, essa sensação, ela vai aumentar, né, para que ocorra uma compensação e você volte à homeostase do ciclo circadiano e do próprio sono. Então, isso também é uma resposta do tipo feedback negativo. E, finalmente, né, 71,4% dos que já responderam marcaram essa alternativa. A letra E, aumento da condutância ao sódio durante a despolarização. Então, durante a cascata de despolarização ou a curva ascendente do potencial de ação, você tem um aumento da condutância ao sódio. Então, quanto mais despolariza, mais canal de sódio abre e, consequentemente, mais despolarização acontece até um ponto crítico que a gente chama de pico ou fenômeno de ultrapassagem. E aí, basicamente, o que acontece? Ocorre inativação dos canais de sódio para que ocorra repolarização. Mas, durante essa fase, é característico, né, um mecanismo de feedback positivo. Correto aqui quem marcou a alternativa é. Próxima questão. Sobre a água, indica a alternativa abaixo que representa o compartimento interno, onde ele está em maior proporção no organismo. Bem, 97,6% de estudantes marcaram líquido intracelular. Sim, 2/3 da água total corpórea se encontra no líquido intracelular. Né? Os 60% no indivíduo adulto, né? 40%, ou seja, 2/3, estão dentro da célula. E 1/3 fora da célula ou no líquido extracelular. Uma pessoa marcou aqui líquido extracelular. Tem que ter, né, pelo menos um marcando errado. Que bom. Próxima questão. Sobre a água, indique a alternativa abaixo que representa o compartimento interno onde há mais água no meio externo das células. Bem, essa questão ela gerou uma certa dubiedade, né? Algumas pessoas ficaram confusas, mas percebam, existem 2 compartimentos principais, ou 2 espaços, né? Fazendo o link com o professor de biofísica, com o artigo de biofísica que vocês trabalharam. Você tem um espaço intracelular, que é o primeiro espaço, e o espaço extracelular, que é o segundo espaço. No intracelular você tem 40%, no extracelular você tem 20%. Há uma estratificação do extracelular. Né? Você tem aqui a estratificação em intersticial, intravascular e transcelular. Intersticial entre 15% e 14%, intravascular entre 5% e 4% e transcelular de 1% a 2%, dependendo do indivíduo, aquele líquido que não se encontra em nenhum, não é trocado com os outros compartimentos mesmo em condição de ser extremo. Bem, a resposta ao gabarito oficial é líquido extracelular. Aí algumas pessoas, mas por que não líquido intersticial? Porque ele está contido no líquido extracelular. Né? O líquido extracelular é o compartimento que vai conter muito mais do que o líquido intersticial, já que ele vai ter o intersticial, o intravascular e o transcelular. Ok? Próxima questão. Sabendo-se que, em média, o organismo humano necessita de 30 ml por quilograma de massa corpórea de água, necessita de 30 ml por quilograma de massa corpórea de água, marque a alternativa abaixo que corresponde à quantidade mínima de água necessária para repor as perdas de água de um humano adulto com massa corpórea de 80 kg. Bem, uma continha simples, né? Massa de 80 kg
30 ml por quilograma, 80 vezes 30, 2.400 ml, né, ou 2,4 litros. Esse indivíduo precisa ingerir. 100% da turma acertou, né, muito simples, muito fácil, mas se aqui tivesse, por exemplo, um indivíduo, peso médio do indivíduo é 70 kg, e seria de 2.100 ml, né, como vocês devem ter visto no slide, e aí, felizmente, ninguém marcou aí por reflexo. Próxima questão. Os compartimentos orgânicos, apesar de terem constituições distintas, apresentam equivalência na sua tonicidade. Qual dos íons abaixo tem maior concentração no leque e representa maior significância nas migrações de água compartimental? Bem, líquido extracelular, o íon de maior significância e o que tem maior concentração, aproximadamente 145 miliequivalente por litro, é o sódio. Tá? E, letra A, 92,9% da turma marcou essa alternativa, parabéns. Uma pessoa marcou potássio e outras 2 pessoas marcaram cloreto. O potássio, ele é o íon de maior concentração no líquido intracelular. Você tem a bomba de sódio e potássio jogando 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro, né? A estequiometria da bomba funciona dessa forma. E, consequentemente, ele vai ter quase que a mesma concentração do sódio no meio extracelular, só que no meio intracelular. 142 miliequivalente a 140 miliequivalente por litro. Já o cloreto, ele é um ânion, né, um íon com carga negativa, mas ele também tem concentração no meio maior, no meio extracelular, só que ele tem uma concentração muito menor do que a do sódio. E também, outra questão importante é que ele não tem tanta significância nas migrações de água compartimental. Então, se você for estudar posteriormente migração de água compartimental e desbalanço hidroeletrolítico, né, o desequilíbrio hidroeletrolítico, o sódio ele vai ser o íon de maior significância. Né? Então, edema generalizado, aumento de pressão arterial. Né? Por quê? Porque o sódio ele tem um raio hidratado mais elevado, ele tem grande afinidade por água. Né? E para onde ele migra, a água, por atração eletrostática e raio hidratado, vai junto. Ele deixa a água mais viscosa e aumenta a pressão hidrostática. Próxima questão. Os compartimentos orgânicos, apesar de terem constituições distintas, apresentam equivalência na sua tonicidade. Qual dos íons abaixo tem maior concentração no leque e representa maior significância nas migrações de água compartimental? Bem, essa é a mesma questão, né? Infelizmente ocorreu esse erro na hora de editar o exercício, né? E ainda bem, né? Uma pessoa mudou de ideia de uma questão para outra e marcou o sódio. Então, e as que erraram na questão anterior, erraram também aqui nessa questão. Então, a resposta é a mesma, sódio. Tá? Não se preocupe com essa pontuação, porque eu vou criar outras atividades e nós teremos diversas formas de compensação dessas notas. Tá? Próxima questão. Qual dos fatores abaixo não influencia a filtração capilar e o surgimento de edema extracelular? Bem, preste atenção que é edema extracelular. E edema extracelular, a principal causa é filtração capilar. Então, se você tem edema extracelular, geralmente ele acontece no interstício, já que o interstício compõe aproximadamente 15% da água total do corpo humano. E 3/4, na verdade, do líquido extracelular, ou leque. Então, o que acontece? Nós temos 3 fatores principais que influenciam a migração de água compartimental de um capilar em relação ao interstício. Você tem pressão hidrostática, que empurra de dentro do vaso, geralmente, para fora. Você tem pressão osmótica, né, que principalmente aqui você vai ter o sódio gerando uma atração ou um gradiente para que ocorra a migração de água do leque, do interstício para o meio intravascular. E você tem também no plasma uma grande concentração de proteínas, principalmente albumina, que determinam o que nós chamamos de pressão oncótica ou coloide osmótica, que também vai puxar essa água para dentro do vaso.
Normalmente, a lacunaridade, né, o grau de espaçamento entre as células endoteliais de um capilar, que é um vaso que só tem uma camada celular, ela também influencia nesse processo de migração, né? E quanto maior o coeficiente de filtração, maior o espaçamento e mais fácil ocorre, ou mais facilmente ocorre essa filtração capilar. Então, vamos às alternativas. Aumento do coeficiente de filtração capilar. Bem, se eu aumento o coeficiente, eu facilito o extravasamento de água do capilar para o intestício. Eu facilito o edema. Né? E eu pedi o que não influencia. Isso influencia bastante. Letra B. Aumenta a pressão hidrostática capilar. Esse é o principal. Esse, inclusive, quando nós formos ver filtração renal, ele é o de maior influência. Ele é a força motriz da filtração renal no glomérulo renal. Tá? Então, uma pessoa marcou, infelizmente, está equivocado. Letra C. Redução da pressão coloidosmótica no plasma. 3 pessoas marcaram. Se você reduz pressão coloidosmótica no plasma sanguíneo, o que é que vai acontecer? Aquela força que mantinha a água dentro do vaso vai diminuir. E isso facilita o extravasamento de água, a filtração. Então, há uma atração, né, em relação à pressão coloidosmótica para dentro do plasma. Um exemplo disso é a síndrome de Koch-Okohr. Síndrome de Koch-Okohr, você tem um indivíduo que sintetiza pouca albumina, né, e isso faz com que ele tenha um abdômen dilatado, com migração de água compartimental para a região abdominal. Há também a anasarca provocada por hipoalbuminemia. E também a dilatação da região esplênica, né, para um indivíduo que tem cirrose hepática, por exemplo. Também por uma hipofunção hepática, apresenta baixa síntese de albumina, que é a principal proteína plasmática e é o principal componente da pressão oncótica ou coloidosmótica. Com relação a falha no sistema linfático, ninguém marcou, né? Se você tem uma falha no sistema linfático, ou por muito tempo em pé, ou por muito tempo sentado, sem movimentação, isso aumenta a pressão hidrostática, reduz retorno venoso, aumenta a pressão hidrostática e, consequentemente, vai influenciar na filtração capilar. E 73,8% da turma acertou, né, ou 31 pessoas, por hipertonia do líquido em relação ao leque. Bem, se o líquido estiver hipertônico em relação ao leque, por osmose vai acontecer migração do leque de água, do leque para o líquido. Né? Ocorrerá uma turgescência celular e você vai ter um edema intracelular e não edema extracelular, que é o que foi perguntado na questão. Então, basicamente, é isso. Quem tiver dúvida, coloca no Google Classroom. Até mais, pessoal.